Louvor a Deus, bom dia, eu te desejo um santo domingo. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A resposta será: o Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O salmo que nós vamos rezar é o Salmo 94 do Invitatório, Convite ao Louvor de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Ao final das laudes, eu vou ler o Evangelho do dia de hoje. Hino. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz à nova sorte. Por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente. Ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos. Nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Salmodia. Antífona. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Aleluia. Salmo 92. A grandeza do Deus Criador. Deus é Rei e se vestiu de majestade, vestiu-se de poder e esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor, levantaram as torrentes sua voz. Levantaram as torrentes seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas do oceano, poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Deus é rei e se vestiu de majestade. Aleluia. Antífona. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia. O cântico é de Daniel, capítulo 3, louvor das criaturas ao Senhor. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia. Antífona. O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. O salmo é o 148. Glorificação do Deus Criador. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Louvai-o, sol e lua, e bendizei-o. Louvai-o, vós estrelas reluzentes. Louvai os céus dos céus, e bendizei-o. E vós águas, que estais por sobre os céus. Louvem todos e bendigam o seu nome, porque mandou e logo tudo foi criado. Instituiu todas as coisas para sempre e deu a tudo uma lei que é imutável. Louvai o Senhor Deus por toda a terra, grandes peixes e abismos mais profundos, fogo e granizo, e vós neves e neblinas, furacões que executais as suas ordens. Montes todos e colinas bendizei-o, cedros todos e vós árvores frutíferas, feras do mato e vós mansos animais, todos os répteis e os pássaros que voam. Reis da terra, povos todos bendizei-o, e vós príncipes e todos os juízes, e vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas bendizei-o.
Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza céu e terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É o hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. Leitura breve, tirada do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 40, capítulo 10, versículos 40 a 43. Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. Responsório breve. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Vós que dos mortos ressurgistes. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Coloque o seu pedido de oração nos comentários, deixe o seu like no vídeo e nos outros pedidos de oração abençoando as outras pessoas. Benedictus. Antífona. Veio Jesus, tomou o pão e deu a eles, igualmente fez com peixe. Pela terceira vez, assim se revelando, Jesus mostrou-se aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veio Jesus, tomou o pão e o deu a eles, igualmente fez com peixe. Pela terceira vez, assim se revelando, Jesus mostrou-se aos discípulos,
depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Preces. Oremos a Cristo, autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e que pelo seu poder também nos ressuscitará. E digamos: Cristo, nossa vida, salvai-nos. Cristo, luz esplendorosa que brilhai nas trevas, Senhor da vida e Salvador da humanidade, fazei-nos viver todo este dia no louvor da vossa glória. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Senhor Jesus, que percorrestes o caminho da paixão e da cruz, concedei que, unidos a vós nos sofrimentos e na morte, também convosco ressuscitemos. Por isso vos pedimos, Cristo, nossa vida, salvai-nos. Filho do Eterno Pai, nosso Mestre e nosso Irmão, que fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis, ensinai-nos a oferecer com alegria o nosso sacrifício de louvor. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Rei da glória, aguardamos na esperança o dia da vossa vinda gloriosa, para contemplarmos vossa face e sermos semelhantes a vós. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Olhai com bondade, Senhor, para os pedidos de oração descritos nestes comentários. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Pedimos também, Senhor, insistentemente, para que o Teu Espírito Santo escolha a Sua Santidade, o Papa, o melhor pastor para nós, as Suas ovelhas, para nos conduzirmos ao céu. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Acompanhe agora comigo o Evangelho do dia de hoje e depois a oração neste tempo de sede vacante da Santa Igreja. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus lhes disse: Lançai as redes à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então,
O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da nossa salvação. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Suplicamos, ó Deus, com humildade, que vossa imensa piedade conceda à Sacrossanta Igreja Romana um pontífice, que por seu zelo por nós possa ser agradável a vós, que seja assíduo no governo da Igreja, para a glória e reverência do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Faça diariamente esta oração até o fim do conclave. Deus abençoe e viva Cristo Rei.